E como o Eduardo explicou, hoje estamos então na segunda parte do Creio, né? E a gente chama, a minha parte seria falar sobre as verdades da fé do Creio niceno-constantinopolitano, olha o nome. Porque nosso Creio, esse tanto que a colega falou primeiro e agora, ele é um Creio que foi atualizado. Vamos dizer que tinha o romano antes, depois tinha o apostólico, dos apóstolos, né? E agora este Creio veio para confirmar duas coisas importantes, né? Ele tem esse nome todo estranho porque ele foi feito em Niceia, por isso se chama Niceno, né? 325 anos, né? No ano 325, né? Depois de Cristo, e em Constantinopla. Então fizeram um concílio para reafirmar o que, né? Nesse Creio, acrescentar o que no nosso Creio, reafirmar a Trindade, a Santíssima Trindade, que seja que Deus, Jesus e o Espírito Santo são três, todos são Deus, né? Ou seja, eles são da mesma essência, eles não são criados, não são criaturas de Deus, eles são Deus também, desde o princípio, né? Então é essa reafirmação desse credo niceno e da divindade de Jesus também, que Jesus é Deus, né? Mais importante que Jesus é Deus. Aí tem uma frase, entre aspas, que eu quero ler para vocês, que diz assim, ó: Jesus é Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não feito, é consubstancial ao Pai, ou seja, da mesma substância do Pai, né? Isso tem que ficar bem claro para nós, né? Nesse Creio. Então, a minha parte é do 7º artigo, né? Do Creio, e o 7º artigo até o 11º. O que diz o que nos ensina, né? O 17º, que é a parte que diz: de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Eu não sei se para vocês vai ser uma novidade, mas para mim foi, né? Eu não entendia muito bem essa parte do Creio, e para mim foi muito importante para mim estudar isso. O que ele ensina, né? O que seria há de vir julgar os vivos e os mortos? Então o Jesus vai vir julgar, né? Os vivos e os mortos no juízo final. Então, assim, ó, sofremos, quando a gente morre, a gente tem o juízo pessoal. Ou a gente a nossa alma vai para o céu, ou vai ficar um tempo no purgatório, ou vai para o inferno. E aí a nossa alma só, entendeu? Aí depois, o que vai acontecer? Vai ter o julgamento final. Aí é que tá. Ali que a gente vai ter a vida eterna, ou no céu, ou a vida eterna no inferno. É eterno, não tem mais o tempo, né? É sempre. Vai ser como Deus, é sempre. Não tem é para sempre. Então, por que vai ter por que essas razões, né? Por que teria esse juízo final? São 5 razões que a gente fala, que explica nesse artigo. A razão primeira, vamos dizer, para a glória de Deus. Aí que nós vamos entender por que Deus faz as coisas dessa forma. Aí que a gente vai entender por que tem tantas... A gente vai entender por que é tão injusto, né? Que às vezes sofre como santos, e aí morre e parece que ele perdeu, vamos dizer, né? Não valeu a pena ser bom. Dá aquela sensação, né? Ele foi para o céu, a alma dele está no céu. Mas vai existir para a glória. Deus, a gente vai entender nesse momento, uma das razões é que a gente vai entender a justiça de Deus, né? Vai ficar clara nesse momento, uma das razões que tem o juízo final, e que todos vão estar lá presentes, todos vão ver ao mesmo tempo, em todos os lugares, ao mesmo tempo. Outra coisa, a segunda razão, né? Que tem para a glória de Jesus também.
A gente fica pensando, Jesus sofreu na cruz, sofreu, foi humilhado, né? E ficou por isso mesmo. Não, no juízo final, Jesus vai ter a glória, ele vai vir e vai julgar. É ele que vai julgar. Vai ser o julgamento na frente de Jesus, na frente de todos, né? Vai ter a glória dos santos também, porque os santos, eles estão no céu, mas eles morreram assim, sofrendo, né? Mas nesse julgamento final, os santos vão ser também receber a glória, vai ser na frente daqueles que massacraram eles vão ver tudo, a glória deles, eles indo para o céu eternamente lá, junto do Pai, né? Outra coisa, e vai ser uma confusão dos ímpios, que é uma das razões, é a confusão dos ímpios. O que seria a confusão dos ímpios? Eles vão ficar confusos, porque tem uns que são maus mesmo, né? Mas tem uns que se passaram por bons, né? Que tiveram a chance de serem bons. Tiveram todas, vamos dizer assim, eles não tiveram motivos para serem maus, mas foram maus. E ficaram escondidos, assim, se fazendo. Você não conhece ninguém, assim, que se faz de santinho? Né? E não é. Tem uns quantos, né? Que parece que são uns anjinhos, mas eles vão ser desvendados. E aqui diz no Creio, e a gente crê nisso. Agora, entendendo melhor, né, vamos dizer, que eles vão perceber, eles vão ficar surpresos, porque os pecados mais discretos, os mais imperceptíveis serão mostrados, serão explícitos. Não vai ter mistério, todos vão ver perante todo o mundo. Todas as pessoas do mundo vão ver isso. Isso é o que fala. Eu não sabia que tinha um juízo pessoal e depois o final, né? Porque aqui vai ser julgadas depois do corpo, quando se unir nosso corpo com a nossa alma. Que agora eu não entendia, que está lá só em alma os santos no céu. E está só em alma as pessoas que foram para o inferno, entendeu? E os que estão no purgatório também são em alma, tá? Não sei se começa bem por aquela parte gerado, não criado, né? A outra parte. Do Creio, que substancial, Pai e tal. O criado, tudo que Deus criou tudo que tem, né, na Terra. Mas Jesus não é o criado, ele é. Exatamente isso ele que eu ia comentar. No catecismo amarelo, Deus né? Ele não é. Porque se for, tipo, a gente falar Deus existe, é porque toda a existência é criada por algo. Deus não é criado por ninguém, então Deus né? Claro que a gente não costuma falar, Deus a gente fala Deus existe, né? Mas pela lógica seria Deus ele tá além do tempo, né? Além do tempo, exatamente. Tá, outra coisa. Então, esse seria, entenderam bem o segundo, né? O primeiro, né? O 7º artigo. Agora vamos para o 8º artigo. Vocês lembram do 8º artigo que diz, que nos ensina sobre creio no Espírito Santo, tá? Então, eu só quero ler uma partezinha assim, ó, da Bíblia, né? De João. 3 são os testemunhos no céu: o Pai, o Verbo e o Espírito Santo. E estes 3 são um só testemunho. E 3 são os que testemunham na terra: o Espírito, a água e o sangue. E esses 3 são um só testemunho, né? Isso aqui é para entender que essa parte do creio no Espírito Santo, ele nos explica, nos ensina sobre o Espírito Santo. O que seria o Espírito Santo? A terceira pessoa da Trindade, né? E vamos dizer que o Espírito Santo, ele provém do amor do Pai com o Filho. Ele provém do amor do Pai e do Filho. E o Espírito Santo é uma terceira pessoa, né, de Deus, uma terceira da Trindade, né? Então, o que é, a que nos ensina assim essa parte? Se a gente vai estudar mais a fundo assim, o que ele nos ensina? Ele nos ensina que o Espírito Santo ele que santifica nossas almas, ele que nos conduz, nos dá essa inteligência que nos aproxima, que nos traz para a igreja e nos conduz através do amor até Deus. Não sei se vocês estão entendendo bem.
tá? E por que a gente diz que é isso, né? Por que é a santificação, por exemplo, da igreja, a santificação das almas, por que é atribuída ao Espírito Santo, né? Porque ele é o amor, ele provém do amor, entendeu? O Espírito, por exemplo, assim, ó, mais alguma coisa para a gente entender e saber do Espírito Santo, não sei se vocês sabem, ele veio e desceu, né, no Pentecostes, né, quando os apóstolos estavam reunidos, né, com a Maria, escondidos, com medo, mas orando e esperando Jesus, porque ele disse que voltaria, né, Jesus veio e soprou sobre eles o Espírito Santo. E o que aconteceu nesse momento? Vocês já ouviram falar? O que aconteceu que todos os dons dos apóstolos se afloraram, e trouxe muita luz, muito amor, tudo se transformou, não só nos apóstolos e inspirou isso, mas toda a igreja que nós fizemos parte, né? Toda a Santa Igreja. Ele foi uma obra do Espírito Santo, tá? Ele nos dá a graça, né? E ele nos dá a graça, E tem uma coisa muito importante, assim, que há um tempo atrás, não me lembro quem que estava, foi numa fala de alguém assim da igreja, que com a graça do Espírito Santo, a gente pode dizer que a igreja ela passa a existir de fato, né, em vários aspectos. Um dos aspectos é pelo Espírito Santo que a gente tem a Eucaristia. Né? Então, porque o padre ele invoca o Espírito Santo para poder consagrar a Eucaristia. Não é o poder do padre, mas é o poder do Espírito Santo que consagra a Eucaristia. E outra questão assim é que, se a gente for parar para analisar, a gente não tem o costume de falar dos bons homens do Antigo Testamento de santo. Acho que talvez o único que a gente ouve falar mais é de Elias. Tem gente que chama o São Profeta Elias, eu já ouvi alguns falando assim, mas é raro. E a ideia de santidade, ela provém principalmente a partir da ação do Espírito Santo, a partir do Novo Testamento, a partir de Pentecostes. De Pentecostes, Mas já fala mesmo no Antigo. Esse seria o Espírito Santo, a terceira, então, pessoa da Trindade. E o 9º artigo do Credo. O 9º, o que nos ensina? É a parte mais longa aqui, que eu tem muita coisa aqui, né? Mas acho que a gente vai indo aos poucos e podem me perguntar. É o creio na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos. O que ele nos ensina? Ele nos ensina que Jesus estabeleceu na Terra uma sociedade visível. A sociedade visível que se chama Igreja Católica. A católica, né? O que quer dizer assim, ó, católica? Né? Igreja, em princípio, você sabe, igreja é uma convocação, uma reunião de muitas pessoas, né? Essa palavra igreja significa isso. E a católica, ele quer indicar que toda a santidade da própria igreja procede, como diz o colega, do Espírito Santo, que é autor de toda a santidade da igreja, né? Então, por que ela aconteceu? A igreja, não sei se vocês sabem, o que ela é? Ela é o corpo místico de Cristo, né? É o corpo. E quem é a cabeça da igreja? É o Jesus Cristo, né? Então, o que a igreja é? Ela é dividida em várias partes. A igreja tem a parte da igreja que é a triunfante, que é a parte da igreja que está lá no céu, esperando, né, o juízo final, no fim do mundo. A igreja padecente é a parte das pessoas, almas que estão no purgatório. E a igreja triunfante, militante, é a parte da igreja que nós fazemos parte aqui na Terra, tá? Em especial, a parte do credo fala dessa parte da igreja militante. É essa aqui. É essa que nós vamos falar agora, nós vamos entender, tá? Então, a igreja é o corpo místico de Cristo. Eu, confesso que há pouco tempo que eu entendi isso. Eu não entendia bem o que era a igreja, né? As três partes. A parte... A padecente, que é as almas do purgatório,
a militante somos nós e a triunfante que está no céu. Que é os que já estão no céu. Tá? Então a igreja em particular, né? O que seria, né? Boa noite. Boa noite. Tá, o que nos ensina? Então essa parte assim, ó, o que seria a igreja católica, né? São as pessoas que professam a mesma fé, a mesma lei de Cristo, participam dos mesmos sacramentos, você sabe, os sete sacramentos nós temos, e obedecem os legítimos pastores, principalmente o Papa, né? Então tem que obedecer. Quem faz parte da igreja, isso é o básico, né? Então, quem seria assim, ó, a pessoa não pode dizer que ela é católica se ela não obedecer o Papa, não obedecer o seu pastor, o nosso pároco. Ela não pode dizer que ela é católica se ela não for batizada, né? E seguir, o mais importante, não basta ser batizado e não seguir a doutrina da igreja, né? Seguir o que Jesus nos ensinou, todos os mandamentos de Jesus. Aí aí não seríamos a igreja, né? Não seríamos da igreja católica. O que você sabe? O que você sabe assim do Papa, né? Que é o chefe da igreja, né? Vamos dizer, é o escolhido. Seria a igreja provém dos apóstolos, né? Desde os apóstolos. O príncipe dos apóstolos, escolhido por Deus, né? Para ser o nosso guia na terra. Quando Jesus foi embora, ele deixou os apóstolos e o Pedro, né? Que é o apóstolo que se chama o príncipe dos apóstolos, que é o que representa o Papa na terra. Então o Pedro foi o primeiro Papa que teve na terra, né? Foi o Pedro, né? Então quando assim, ó, vamos dizer, quando Jesus disse a São Pedro, o primeiro Papa, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e dar-te-ei as chaves do reino dos céus. E tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado também no céu. E disse-lhe mais: apacenta os meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas. Então é essa a missão do Papa e da igreja, né? Então o que Deus, o que a nossa igreja é, que a gente considera ela una, santa, católica e apostólica. Una porque é uma só fé, é só uma só doutrina, né? Ela é um só chefe, que é o Papa, não existe outro chefe, né? Então as pessoas estão unidas também no mesmo culto, porque isso que ela se chama una, que chamam, né? Santa por quê? Porque quem criou ela era santo, Jesus. Né? E santo também porque ela foi santificada pelo Espírito Santo, que é mais importante, né? Um detalhe sobre o Papa ele chancela os dogmas, né? Ele está dentro de uma estrutura, ele está num posto, digamos assim, mas não é o ser humano em si que se sobressai. Então daqui a pouco um Papa começa vou tomar decisões totalmente diferentes do que de toda essa história, tudo que foi assumido pela igreja, aí já sai fora da autoridade, digamos assim, né? O Papa, a gente considera assim, a igreja nunca falha e o Papa nunca erra. Por que a gente diz isso? Porque ele é inspirado pelo Espírito Santo, não tem como ele errar, sabe? E por isso que a gente tem que obedecer, apesar de muitas pessoas não fazerem isso, né? Então tem que obedecer, senão não é. E ele é inspirado, como diz o Eduardo, ele é inspirado, né, pelo Espírito Santo. E o Papa, a ordem, por exemplo, assim, vamos dizer, no sistema no Brasil, vem do povo, né? O que a gente decide, as leis dessa sociedade vem do povo. E na igreja não, vem de Deus. Tudo que acontece na igreja vem de Deus, né? E através do Papa, né, é que as coisas se modificam ou permanecem, é o nosso chefe.
Isso a gente não pode ter dúvida mais. Quem duvidar não é um católico. Ele pode... A gente tem, na verdade, assim, a infabilidade papal, né? Mas a infabilidade papal é que a gente já conversou, ela vem quando o Papa ele faz uma coisa em cátedra, né? Que é sentado na cadeira de Pedro. É principalmente quando é ligado a uma coisa ligada a dogma. Mas, sei lá, se o Papa vai falar alguma coisa ligada à bênção a casamento homossexual ou união homossexual ou afetiva, e ele fala que seria adequado, por exemplo, é contra a doutrina. Aí isso daí a gente pode estar considerando que ele está falando isso por ele. Não pela igreja. Como homem. Pedro, como... Não como Pedro, porque ele não está em cátedra, né? Então ele tem que estar lá na cadeira de Pedro, até não sei quantos anos, já acho que faz mais de século, né? Que não tem nada de dogma assim em cátedra. Não, faz um bom tempo, né? Esse Papa não... Isso aí é um assunto bem espinhoso, porque a infabilidade ela não é bem assim. O que diz aqui, né? Quando ele fala ex-cátedra, na verdade não é ex-cátedra. A infabilidade tem a ver com se o Papa ele está falando alguma coisa que é da revelação ou alguma coisa que não tem a ver diretamente com a revelação. Aí ele é infalível, isso aí. Isso chama-se magistério extraordinário da igreja. O ex-cátedra é outra coisa, é uma maneira que o Papa tem de falar ex-cátedra, né? Tá? Mas o magistério extraordinário da igreja é o Papa, e é o Papa em concílio com seus bispos, né? O inconsílio esperado da terra toda. Né? Aí ele fala com autoridade, ele chama de magistério autêntico da igreja. Esse é um capítulo bem longo. É bem difícil. O Papa normalmente não fala ex-cátedra, ele fala do ponto de vista do magistério extraordinário da igreja. E tem o ordinário ainda também, né? Que é o Papa com os bispos espalhados pelo mundo. Chama-se magistério ordinário da igreja. Né? O extraordinário é o Papa sozinho ou o Papa com os bispos em concílio. Mas o ordinário também pode ser dogma, também pode dar dogma. Né? Por exemplo, um magistério ordinário que é dogma é o Imaculado Conceição. Ele não falou ex-cátedra, e ele não falou em concílio também. Né? Tá? E outra que é o ordinário, quando ele falou do Papa Paulo II, ele falou sobre o casamento, sobre a ordenação de mulheres, né? Ele falou, não pode ordenar, não está dentro da tradição ordenar a mulher para ser padre. Ele não falou na cadeia dele, ele não falou ex-cátedra, né? Ele falou como um magistério ordinário, né? Ele não falou nem como extraordinário. Né? Então essa aí, a parte da infabilidade é um assunto bem complicado. Acho que foi no Concílio Vaticano I, né, que foi determinado isso. No segundo, eles colocam são regras do Vaticano I. Aqui, Bruno, essa é a explicação que se tem aqui, né? Mas para ele falar os requisitos para ele falar ex-cátedra e falar para o magistério extraordinário são os mesmos. Os requisitos. Quer dizer, ele tem que falar como autoridade universal da igreja. Sim. Ele tem que falar, o assunto tem que ser em relação à revelação ou alguma coisa que parte da revelação, seja a consequência da revelação. Ele tem que falar para a igreja inteira, você não pode ser só para uma porção da igreja. Né? E ele tem que, isso tem que ser aquilo que ele falou, a igreja ninguém pode negar, tem que ser posto em prática. Isso tanto vale para o ex-cátedra como para o magistério extraordinário, às vezes até o ordinário, né, universal. É uma coisa bem difícil. A igreja não é fácil de entender. Até porque ela. Só que às vezes tem coisas que é difícil. Não é. Tem muita coisa que a gente não sabe, né? Que tem que se aprofundar, tem que estudar muito. Por exemplo, assim, a igreja, vamos dizer que tem os membros, vamos dizer, uma coisa muito importante, né? Porque a gente pode também. Que tem os membros vivos da igreja e os membros mortos, que se consideram. Tem a alma e o corpo da igreja. A alma seria
a fé, a esperança, a caridade, os dons da graça, o Espírito Santo. E a parte do corpo da igreja seria os cultos, o ministério, tudo que a gente pode ver, né? Presenciar. Também os membros vivos da igreja, que seriam as pessoas justas, né? E o que seriam os membros mortos, já que a gente é o corpo da igreja, os membros mortos da igreja, seria os fiéis que estão em pecado mortal, né? Outra coisa, sobre... o resto assim, ó, esses detalhes são mais aprofundados da igreja, mas vocês entenderam um pouco mais de igreja, pelo menos, né? Que para mim foi, por exemplo, o que é... Por exemplo, que a igreja, por que ela não é infalível? Porque ela é sempre inspirada, como eu disse, pelo Espírito Santo, né? E por que ela é destituída, ela sempre perece? Porque porque Jesus prometeu que ela vai até o fim do mundo. Por isso que ela é perseguida, mas ela nunca acabou. Viu quanto tempo ela foi perseguida, cruelmente perseguida, mas até hoje ela está, porque Jesus prometeu isso, né? Então tá. E tem a igreja discente e a docente. A discente é a que ensina, sabe? Que são o Papa, os sacerdotes, são aquelas que ensinam. E a discente é aquela que aprende, né? Nós fazemos parte, no caso, da igreja discente. A igreja docente, você está falando, é o que chama de magistério. O magistério da igreja, é o Papa sozinho. Papa e os bispos e alguns, né? O magistério autêntico assim, é o Papa sozinho e é o Papa com os bispos. Mas aqui fala... O Papa com os bispos pode se dar em duas situações, ou em concílio ou espalhados pela terra. Isso que é o magistério da igreja. Eu, por exemplo, não sou magistério da igreja. O padre aqui da paróquia não é magistério da igreja. O bispo da região sozinho não é magistério da igreja. O magistério da igreja é só o Papa sozinho ou os bispos em comunhão com o Papa. Se dá ou dentro do concílio ou espalhados pela terra. Todos os bispos estão em comunhão com o Papa, espalhados pela terra. Agora, só os bispos sozinhos, a CNBB não é magistério da igreja. Ela não é magistério da igreja. Não é o corpo discente. Ela não é corpo discente. Interessante. O padre aqui da paróquia não é corpo Docente. 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 É docente, que ensina. Que ensina, não é? Tá. Nesse caso, regras que a CNBB fala que não pode estar em contradição com a doutrina da igreja. Por exemplo, né, a gente não... A questão da ideia da fraternidade, o fiel aqui no Brasil, se ele, pelas suas convicções ligadas à doutrina e à tradição, ele achar que ele deve, durante toda a quaresma, ele simplesmente fazer o seu jejum, fazer as suas práticas penitenciais e não fazer nada ligado à temática da campanha da fraternidade, não tem problema nenhum. Porque a gente não é obrigado a seguir, é uma orientação que a CNBB dá, né? Então, porque não é uma questão de doutrina, né? Não faz parte do magistério. Não faz parte do magistério, então. Queria trazer mais uma coisa, assim, ó, por que a sede do Papa é em Roma, você sabe? Eu não sabia. Porque Pedro, né, ele foi para Roma, né, e lá ele morreu, e lá ele foi designado o local, que o primeiro Papa morreu lá, Pedro, no caso, e lá ficou o local. Então, vou ler uma parte da Bíblia de Mateus, que fala... Jesus, chegando em território da Cesareia de Filipe, Jesus perguntou aos seus discípulos, no dizer do povo, quem é o filho do homem? Responderam, uns dizem que é João Batista, outros Elias, outros Jeremias e um dos profetas. Disse-lhes Jesus, e vós, né, os apóstolos, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho de Deus, do Deus vivo. Jesus então lhe disse, feliz és, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isto, mas meu Pai que está nos céus.
E eu te declaro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Depois ordenou a seus discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Cristo. Então foi por isso, né, que ficou a sede em Roma, porque Pedro morreu lá. Então por isso que lá é o Vaticano, onde fica a sede do Papa. E também, como ele foi instituído Papa, isso também é um assunto espinhoso, não dentro do catolicismo, entre os protestantes, né? Sobre a questão da primazia de Roma, no sentido conciliar, entre aspas. Já em Roma, os bispos se dirigiam àquela autoridade, né? Naquela época ali já... Tem a parte histórica, né, que desde a Igreja Oriental, né, ela já se dirigia a Roma como tendo uma autoridade, né? Pois é. E da comunhão dos santos, perseveravam eles na doutrina dos apóstolos, na reunião em comum, na fração do pão e nas orações. O que nos ensina, né, nessa parte aí? Que com as palavras comunhão dos santos, o 9º artigo do credo ensina-nos que na igreja, pela íntima união que existe entre todos os membros, são comuns os bens espirituais, assim interiores como exteriores, que lhe pertençam, né? Então, que seriam a comunhão dos bens interiores da igreja, a graça que recebe os sacramentos, a fé, a esperança, a caridade. Esses seriam os dons interiores da igreja. E os bens exteriores da igreja seriam os sacramentos, o santo sacrifício da missa, as orações públicas, as funções religiosas e todas as outras práticas exteriores que se unem entre si os fiéis. Por isso que a gente chama de comunhão dos santos, aquela parte. Só um detalhe, a fração do pão era chamada missa antigamente, nessa época. As pessoas em pecado mortal... Vai embora na Sinalei. Tá, vamos dizer aqui, ó. E quem é que não participa da comunhão? Os que estão em pecado mortal. Aí eles sofrem a excomunhão. É excomungado. Se ele não quer. Se ele não quer, mas sempre tem a chance, né? Sempre a pessoa da confissão. Que aí vai entrar aqui. Aí tem mais uma parte que fala dos infiéis judeus, os apóstatos, os cismáticos, os excomungados. É muito interessante a gente dar uma olhadinha no como tu diz, no catecismo. Eu sei que foi no século XIX, por exemplo, não me lembro especificamente qual o Papa e o ano exato, mas foi no século XIX que aconteceu, por exemplo, a determinação de um Papa em relação aos maçons, né? Então, foi Leão XIII em relação aos maçons, então que proibiu a comunhão aos maçons, e na prática quem é maçom já está excomungado, né? Já é excomungado da igreja, né? Então não pode ser maçom. Então é uma proibição, né, da igreja católica, não pode ser maçom, é vedado isso. E se o padre, por exemplo, ele está na hora da comunhão, ele sabe que aquele cara lá é maçom, o adequado seria que ele negasse a comunhão para ele, né? Porque ele seria automaticamente excomungado, né? Isso é Comunista declarado também. Isso declarado também. E não só quem é comunista, quem colabora com o comunista. Por exemplo, você tem uma venda e você vende uma livraria, por exemplo, você tem uma editora, por exemplo, você publica material comunista. Você está colaborando, automaticamente está excomungado. Isso aí é muito importante, né? Porque você sabe que aqui em Alegrete é muita gurizada que está participando e a gente está explicando isso, né? Que não pode participar. Como é que é o nome do... Demolei. E tem das meninas, é um Betel, se não me engano é o nome.
Betel, né? Das meninas tem também. Olha, tem meninas de 11, 12 anos participando, né, desse encontro deles ali. E também a gente sabe que existem grupos que têm certa ligação, né, com a maçonaria também, né? Grupos sociais que eles fazem, que eles chamam de filantropia, né? Pois também. e aí entram como são as crianças, penso que estão fazendo uma coisa boa, os pais também, e não tem, por isso que é importante a gente estar aqui estudando, né, e sim, se informando. É muita coisa que a gente não sabe, né? Não pode, por exemplo, comungar em pecado mortal. Não pode ir lá comungar. A gente vê as pessoas comungando lá e aí é muito triste isso, né? Uma coisa básica eu vou falar, mas não é só em relação a maçom, né? A gente pode estender hoje a qualquer doutrina que não seja católica, espiritismo. A pessoa que vai... como é? Constelação, não sabe, benzedura, reiki, muita coisa que as pessoas não sabem, que não pode pela nossa doutrina, não pode comungar, não pode participar, né? É muita coisa, a gente precisa transmitir a palavra. Se a gente sabe e não transmite, também é pecado. E o porquê disso, né? Porque é para adorar um Deus só um Deus, o nosso Deus ali. Que não é Deus que cura, não é Deus que cura. Para eles é qualquer outra coisa que cura. Né? Eu até, em relação a isso, a minha avó que eu fui criada, ela mora bem na frente de um centro espírita, né? E volta e meia eu via a pessoa ali no centro espírita e na igreja também, assim, né? Então via chegando, assim, né? Então isso daí acaba acontecendo às vezes, né? Ir na missa não é problema, o problema é comungar, né? O problema é que eles não entendem, Aí que é um problema. Aí tu comunga em pecado mortal, tá? O 10º artigo do creio, o que nos ensina? Na remissão dos pecados. Aí tá, entrou, né? Então, que Jesus, ele nos ensina que Jesus, como diz ela, não é? As pessoas que estão nesse sistema de ir no espiritismo e não tem a chance, né? É por isso que a gente tem que divulgar, porque Deus deixou um meio que é o batismo, né? O batismo é um dos meios de ter a remissão dos teus pecados. Então, o batismo, quando a criança, com um adulto, quando a pessoa se batiza, todos os pecados, inclusive o pecado, como é? Pecado original. De Adão e Eva, que já vem com a gente, na hora do batismo a pessoa fica sem pecado nenhum. É um sacramento que Deus deixou para nós. E outra coisa, assim, a pessoa e a confissão, né? A pessoa depois pode se confessar. E aí, se ele realmente, né, tem um pecado, pedir perdão, não vou fazer mais, e ele se torna um cristão novamente, um corpo vivo da igreja, né? Então, esse 10º artigo fala sobre isso. Na remissão dos pecados seria essa. E tem o batismo e a penitência, né? Que Jesus deixou. E também como é que pode acontecer quando tu já está no purgatório? Não, purgatório não. Tu pode orar, pode pedir por uma alma, né? Pode ser apresentada em urgência para te salvar. E é a penitência, Se a alma está no purgatório, ela não faz nada por ela. Não faz nada. Mas nós podemos fazer penitências, enfim, eu conseguir indulgências pelas almas do purgatório. Até, né, um dos objetivos sempre do Centro de Estudo é que todos os esforços nossos é pelas almas do purgatório. Por exemplo, a Clara parou quantas horas para estudar, para preparar essa aula, né? É um esforço, uma dedicação. Estar aqui, a gente também está saindo de casa, né? Então a gente poderia, sei lá, estar no fogão a lenha, na lareira, né? E a gente está aqui. Então é um esforço que a gente acaba fazendo, né? Então, para a nossa salvação, a gente dedica para as almas. Pelas almas do purgatório.
E o 11º artigo do credo, o que nos ensina? Né? A ressurreição da carne, que também para mim eu não sabia. Como é que eu não sei, eu não imaginava como é que era. Por exemplo, tu morreu, a gente achava que eu achava que eu ia em alma para o céu, entendeu? E a vida eterna seria assim, mas não. Aquela parte que diz assim, não sei se todos vocês sabiam, ressurreição da carne. Vocês entendiam bem o que era a ressurreição da carne? Eu não entendia. Mas é assim, ó, o Jesus Cristo quando voltou no Pentecostes, quando ele voltou, ressuscitou. Jesus não ressuscitou em espírito, ele ressuscitou em corpo, né? Ele era um corpo, só que o corpo glorioso, o corpo que nós vamos ter, vamos dizer, semelhante a esse que nós vamos ter na vida eterna, ou não, se formos por um inferno, né? Mas é um corpo glorioso. O que é? O corpo e a alma se reúnem, vai ressuscitar junto, sabe? Vão se unir e vamos para o céu ou vamos para o inferno. É isso que se diz a ressurreição da carne. E esse corpo, ele é um corpo glorioso. Ele não vai ter mais sofrimento, não vai ter nada. Ele vai ser o nosso corpo. Vai ter. Se lembra quando Jesus chegou e entrou no dia de Pentecostes e disse: toquem aqui na minha ferida. E como é que ele entrou pela porta? Então ele vai ter umas características, por exemplo, assim, ele vai para qualquer lugar sem cansar. Vamos dizer, o dom da agilidade, vamos dizer, uma das características desse corpo especial. Ele não vai cansar, ele não vai morrer jamais, não vai sofrer. E ele pode entrar em qualquer lugar, por exemplo, vai entrar não como espírito aqui dentro. Jesus entrou como corpo, tanto é que ele comeu junto com os apóstolos, né? E vai ter vamos dizer, uma luz especial. Vou ler para vocês para não faltar nenhum. Uma das características da ressurreição da carne, a impassibilidade pela qual deixarão de estar sujeito a males, nenhuma espécie de dor, nem a necessidade de alimento, de repouso, de qualquer outra coisa, tá? Não tem essa necessidade. A claridade pela qual eles resplandecerão como o sol e as estrelas no nosso corpo. A agilidade pela qual eles poderão passar num momento sem fadiga, sem cansaço, né? De um lugar para outro e da terra para o céu. E a sutileza pela qual eles poderão, sem obstáculo, penetrar através de qualquer corpo, como fez Jesus Cristo ressuscitado. Tá? E o corpo dos condenados, né? Dos condenados se unirão, né? Junto. E eles serão destituídos das qualidades dos corpos gloriosos, dos bem-aventurados, e trarão a horrível marca da reprovação eterna. Então, além de sofrer eternamente, a pessoa que for para o inferno, ela não terá essas características do corpo glorioso de Jesus. Isso eu também não sabia, fiquei sabendo. Fiquei muito encantada. Tá, e o 12º artigo, o último artigo nosso, né? O que nos ensina? Ele nos ensina que depois dessa vida há uma outra vida, ou eterna bem-aventurada para os eleitos no paraíso e eternamente infeliz para os condenados ao inferno, que é o que eu já estava falando, né? Então, creio na vida eterna, que diz aquela parte. Aí tem uma coisa muito interessante. Podemos compreender a felicidade do paraíso? Não podemos compreender a felicidade do paraíso, porque excede os conhecimentos da nossa mente limitada. E porque os bens do céu não podem ser comparados aos bens da terra. E eu já acho linda a terra. Eu já acho muito linda a terra. E eu acreditei em Deus desde criança porque eu acho muito linda a terra. Todas as criaturas de Deus eu acho lindo. É que elas refletem a
criação. O ser humano em especial é lindo para mim. É lindo, eu gosto de todos eles. Na criação reflete a ordem, a perfeição, a beleza. Tudo. Reflete Tudo. Eu, quando estudei a primeira vez o corpo humano, eu estava com medo, porque era um corpo, era um cadáver. E quando o meu professor foi me explicando as partes do corpo, eu não conseguia enxergar mais um cadáver. Um cadáver, eu não conseguia enxergar um cadáver, eu conseguia enxergar Deus ali. Deus Todo-Poderoso. Por isso que eu não consigo imaginar como é que tem Deus, pessoas que não acreditam em Deus. Não tem explicação, porque aí você se imagina a gente ir para o céu, que aqui na Terra não tem comparação, imagina. Uma florzinha é linda, uma criança, um animalzinho, os olhinhos dos animais são enormes, eles pedem carinho pra gente. E é incrível. Que falava que a primeira Bíblia é a natureza. É a primeira Bíblia, o primeiro catecismo, o primeiro, o amor mais puro é o amor de uma mãe. E eu sempre tive, apesar de... Né? Não. Das mães maravilhosas, né? Das mães maravilhosas. Porque eu tinha uma mãe bem danadinha, né? Ela era bem. E nós tínhamos uma santinha no quarto que ela comprou. Ela era católica, agora ela é evangélica. Ela tinha uma santinha. E aí eu era muito gulosa. Sou gulosa. Tem de controlar, porque senão não é bom, né? Quer falar? Depois. Tá. Aí ela me disse assim, ó, mãe, faz uma colher de açúcar queimado. A minha mãe disse, tá, eu faço. Mas tem que esperar, porque agora eu tô fazendo e tu já... Ela sempre me dava pronta, né? Ó, me dava uma colherinha daquelas. Carinhosa, maravilhosa, minha mãe. Mas ela é assim, não toca porque tá quente. Não vai botar na boca que tá quente. E o que eu fiz? Toquei com o dedo, né? Louca para comer, toquei com o dedo, queimei meu dedo. E ela não fez nada. Ela pediu, né? E o que eu fiz? Eu recorria, como sempre fiz toda a minha vida, a minha Nossa Senhora. Toda a minha vida. E teve um tempo que eu não me afastei dela, entendeu? Toda a minha vida eu recorri a ela. Todas. Um amigo meu se acidentava, eu ia lá na minha Nossa Senhora. Meu filho adoecia e eu cantava Mãezinha do Céu. Porque eu não tenho muita cultura, né, da parte bíblica, né? Mas eu não sabia. E cada vez que eu ia, acontecia uma coisa, eu pedia para Nossa Senhora. E hoje eu esqueci de pedir para ela me abençoar a minha aula, mas ela sabe. Ela sabe. E o amém? Pode falar. Só para concluir esse raciocínio, assim, eu tinha comentado na aula da primeira parte que eu criei uma frase do Catecismo Amarelo, que é: o homem é capaz de Deus. Se eu não estou enganado, São Tomás de Aquino, que meio que tira essa questão de eu não conheci Deus através da revelação, vamos colocar a revelação aí como Jesus Cristo. Digamos, a pessoa nasceu em outra cultura, em outra época. É possível tu ter uma percepção de Deus através dos sentidos, observando a natureza, também pela razão. Aí, no caso de Aristóteles, por exemplo, aquela questão do conhecimento quia e o próprio quid. O quia seria um conhecimento mais profundo, mais superficial, que tu conhece a causa através do efeito. O próprio quid é o contrário, é mais profundo. Tu entende o efeito conhecendo a causa. No nosso caso, a gente tem o conhecimento queer, que seria o mais superficial, que através dos sentidos, através de tu conhecer a consequência, tu consegue, por uma dedução lógica, chegar a Deus, que foi a causa do acontecimento de toda essa organização, né? Tudo existe uma ordem, tá? Alguém programou, existe uma moral natural em qualquer cultura, existe uma percepção do que é certo e errado.
já de fábrica do ser humano, assim, e a tudo isso se atribui um direcionamento que vai nos fazer chegar a Deus através da razão. As 5 vias do Santo Tomás de Aquino, né? Ele parte do efeito da causa. E consegue demonstrar a existência de Deus. Tem uma ordem, tem uma beleza, tem uma hierarquia, tem um movimento, assim, ele consegue demonstrar. Tem muitos Deus estudos, né? Que até a ciência consegue provar a existência de Deus, né? Até a ciência, que diz que o que aconteceu para ser criado o universo matematicamente é impossível. E a ciência, então, quando a ciência não consegue explicar, né? Não consegue, naquele momento ali, o cálculo, todas as probabilidades são impossíveis pela matemática, pela ciência que nós temos. Ali tu prova que Deus existe, porque só Deus, as variáveis e todas as coincidências, é só Deus mesmo, né, que pode ter criado todo o universo, todas as coisas que tem, né. Tá. O credo, né, termina no amém, né. E o que significa no final das orações o amém? A palavra significa assim seja. E no final do credo, ele significa assim é, né? Porque isso aqui é tudo, isso aqui é o resumo, creio, vamos dizer, é o resumo de tudo que a gente acredita. Para a gente ser católico, a gente tem que acreditar no creio. Então, a gente não pode ter dúvida. Então, no final do creio, a gente diz assim é. É importante tu falar ali, de repente, existe uma grande diferença que é entre a ressurreição dos corpos e a reencarnação. É muito diferente. Na reencarnação. É o mesmo corpo que tu tem. Ele não, o corpo, por exemplo, assim, que morreu lá vai ser o teu. E é uma coisa que é o teu corpo, né? Mesmo. Eu acho que talvez seja a mesma sensação, eu imagino na minha cabeça, que seja a Nossa Senhora. Quando ela aparece aqui, ela se parece com por exemplo, ela é negra. Se ela aparece em outro lugar, ela é índia, né? Ela é índia, né? Vocês sabiam dessa? Todas as Nossas Senhoras, ela aparece de uma forma. Mas é a Nossa Senhora, todo mundo identifica. E é o corpo dela mesmo, não é o corpo de um ancestral dela, não é nada, né? É ela, e isso que a gente acredita. E esse corpo glorioso que vai vir, não é eu imaginava, eu ficava confusa mesmo, achava que era uma ressuscitação da carne, a gente não entendia, que é isso aí. O corpo vai, no final dos tempos, né? No final do mundo, no juízo final vai acontecer isso aí. O juízo pessoal, a pessoa morreu e vai para o céu e vai para o inferno em alma. Mas no juízo final é o reencontro da carne, que é essa parte que a gente está falando. Ressurreição da carne, né? Do corpo. É essa parte aí, o corpo glorioso ou um corpo que vai sofrer no inferno. Não sei se tem alguma dúvida que eu posso ler aqui para você. Eu posso pesquisar mas eu tô junto com vocês aprendendo. Podem perguntar, porque eu me esforcei muito. Sobre as comprovações de Deus, eu gosto dos milagres, como que aconteceu com o indígena, né? São Diego, né? Diego ou Diogo? Diego, que ele recolheu as rosas no que ele estava vestido. No México, né? E aí... Oi, Diego. Em linhas gerais, aquilo foi analisado, né, para economizar o tempo da fala, e aquilo foi uma impressão das tintas das pétalas, que até hoje não é explicado. Não tenho esse tipo de
não existe aqui. No reino mineral, né? E o que é mais intenso ainda, alguém foi recuperar aquilo, né? E aí parece que ela se auto-recuperou onde tinha um furinho, enfim. Até tem vários ouvintes, né? E aí é como se um milagre em cima do milagre, né? Não lembro agora os anos, as situações, mas eu penso que tudo Nem as flores davam naquela época. É. Deus está em... né? Ele é tudo. Nós vamos dizer, nós fomos criados à semelhança, né, de Deus. As criaturas de Deus. Deus está em tudo, né? Então eu acho que existem algumas teorias que elas tentam, de certa maneira, até alguns tentam dizer que a igreja é contra e tentam afastar Deus, né? A primeira foi aquela teoria heliocêntrica, né? Mas muita gente fala de Copérnico, né, que é o criador, que dizia que a Terra que girava em torno do Sol e não o oposto. Ele era padre, ele era um padre polonês. Foi um padre beneditino que criou a teoria do Big Bang, né? Então que acabou a partir de estudos, né, astronômicos, chegando a essa conclusão que o espaço ele estava se expandindo, né? E aí então diante disso parecia que como era uma grande explosão, por isso que é Big Bang, né, o nome da teoria. Então isso também não justifica que é Deus, né? Que não é Deus, né? Na verdade, Deus ele é capaz de tudo. E a própria teoria evolucionista, né, essa daí obviamente eu tenho um pouco mais de noção, eu demoraria bem mais tempo para explicar. Ela é uma teoria que hoje já tem grupos de estudiosos, cientistas, principalmente que estudam biologia molecular, eles entendem que aquilo que normalmente lá nos livros didáticos acabam trazendo, que eles querem, entre aspas, macaquizar, né, o ser humano, seria impossível que aquele processo de evolução lá do ser humano parecido com um macaco e chegasse ao ser humano moderno, isso acontecesse em alguns milhões de anos. É impossível. Tudo. Então, ele vai dando depois todas as argumentações e comprovações de por que isso seria impossível, né? E tem todas as questões, principalmente genéticas, né, que elas acabam demonstrando que não foi assim, né? Então, eu que trabalho com essa área, né, que eu dou aula sobre isso, às vezes é bem complicado, porque tem um texto que fala sobre isso aí, como é que é a história, não é a história do macaco, como é que você sabe esse texto? Eu sigo o professor, agora esqueci o sobrenome dele, Rômulo. Ele tem um canal que se chama Filosofia e Ciência. Ele é geneticista, ele é PhD em Oxford, na Inglaterra. Ele não é... O conto do macaco. O conto do macaco, pela internet, o conto do macaco. Falam todas as provas que não é... É que o que aconteceu? Eles não conseguem, né? O Darwin, ele criou a teoria, aquela evolucionista, a partir do livro A Evolução das Espécies. E aí, então, o que aconteceu? A partir dali, todo mundo começou a achar que Darwin estava certo e começaram a criar as teses deles, né? Tudo a partir de Darwin. Só que poucos conseguiram pensar fora da ideia de Darwin. Esse foi o problema. O problema é que por quase um século, até mais de um século, a todas as teorias ligadas a essa questão dos estudos sobre a origem do ser humano, elas foram com a base em Darwin, e esse foi o grande problema, né? Então a base de Darwin, na verdade, ela está errada, né? Até esse professor ele fala que a teoria de Darwin, o livro Evolução das Espécies de Darwin, ele é um livro, ele fala assim, fictício. Ele é um livrinho para te ler antes de dormir, para te aprender história, mas não para te aprender ciência, né? Ele fala, né, então, que não é científico aquele livro de Darwin por vários aspectos, né? É que o que acontece? A gente tem uma espécie de doutrinação hoje, até mesmo dentro das academias, principalmente baseadas no espírito iluminista, que é contra Deus e contra a igreja, e eles preferem manter isso se prolifera até hoje, né? Então, até hoje, as crianças lá no 5º e 6º ano estão aprendendo que o ser humano veio
de um ser semelhante ao macaco foi se humanizando ao longo do tempo, né? Então, isso daí também acaba indo a essa fase, a fase que a criança está no processo de catequização, né? Então ela está aprendendo, tá, mas não foi Deus que criou, mas não teve a questão de Adão e Eva. Então tudo isso acaba também entrando em conflito, né? E se a família ela já não tem uma estrutura para catequizar e explicar, né, para o filho, para a filha, isso vai ser um grande problema no processo de evangelização da criança, né? Então ela já vai ser doutrinada, na verdade, muitas vezes dentro da escola, aprender um conteúdo que ele não é de caráter científico. E as escolas, obviamente, elas vão seguir as orientações que vêm do MEC, que vêm das editoras, e as editoras publicam aquilo que convém, né? Então, aí não tem, até hoje eu não vi nenhum livro didático que saia com esse questionamento da teoria de Darwin, né? Alguns, na verdade, até tem editora no Brasil que faz esse questionamento e que não trata mais a teoria de Darwin, né? Mas são editoras que têm um caráter religioso, né? Católico principalmente, mas que tratam de ciência nesse sentido, né? Pois é. Tem vários livros que refutam Darwin. Mas só complementar essa questão da ciência. Em todo tempo antigo, ciência e religião era uma coisa assim. Até a Idade Média, até vir a Renascença e o Iluminismo, e os caras começaram a separar a ciência da religião, principalmente por questão financeira, de bancar estudo de algum pesquisador, e já naquela época começava a se fabricar resultados de pesquisa científica, financiando estudantes, no caso, pesquisadores. Então a ciência ela deveria estar junto com a religião, né? A religião é uma questão metafísica e tal, mas como é que eu vou explicar? A ciência ela não é um problema. O cara com jaleco branco e tal. Isso é uma técnica, isso é um método de funcionamento dentro do conhecimento. E bem contraditório, né? Acho que ele parte de um raciocínio circular, mas não vou entrar no caso, nessa parte. Digamos que não houvesse acontecido o iluminismo e o rompimento da cisão, né, de religião com ciência, provavelmente vários absurdos não teriam acontecido, como tipo na história. A ciência ia ser margeada sempre por essa questão teológica também. Inclusive toda a parte de educação, toda a estruturação da universidade saiu de dentro da igreja. Isso é importante saber. Existe escola, existe universidade, existe hospital, etc. Tudo praticamente que foi criado de bom no mundo foi através da igreja. E aí eles deturpam isso, né? As universidades, os hospitais, os asilos, tudo de bom. Orfanatos. Até a maior até os filantrópica da história é a igreja, né? Ninguém fez tanta filantropia. No Brasil paralelo sobre isso, a educação, a origem da educação, né? A Escola da Fé na Canção Nova também ele coloca bastante isso, referenciando tudo a igreja. Tá bem, então vamos concluir e eu convido vocês para rezar uma Ave Maria, tá? Como é que é? Para agradecer uma sementinha que talvez vá no coração de vocês, uma vontade de estudar. Vamos lá, então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então, muito obrigada, então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Chega uma casada que chama no podcast. Não, acho que foi o... que posta aqui? Se fosse assim,
Não, mas já terminou já? Todos nós. Tá filmando aí. Só quem fala sem parar tá lá. Deu. Vocês têm a chave? Sim, a data tem. Alguém precisa ter carona. Acho que não é aí. Hoje o nosso público tá. Bota ali no xizinho. Esse